A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, você que está agora tomando seu café, está indo trabalhar, está no ônibus, no carro, né, irmãos? Ouvindo ali no celular coisas boas, né, irmãos? Sabemos que todo dia às 7h30 da manhã nós colocamos um vídeo, né, emocional para nossa querida Irmandade. Pode ser com críticas também. Irmãos, mas estamos aí informando a nossa querida Irmandade. E este vídeo de hoje, irmãos, eu tenho o prazer de passar para a nossa querida Irmandade, que é um vídeo emotivo, um vídeo em que diz sobre a oração. Irmão, vou fazer uma pergunta para vocês. Você, quando sai de casa, você ora? Você ora a Deus? Você apresenta o seu caminhar? Você apresenta a sua ida para o serviço? Você apresenta para o Senhor quando você está dirigindo? Senhor, estou indo trabalhar, estou indo para a escola, estou indo para a casa da minha mãe, da minha sogra. Senhor, guarda campos anjos ao meu redor. Você ora, irmã. Você ora, irmão. Irmão, quando alguém te pede oração, você ora. Você apresenta aquela pessoa nas mãos de Deus. Senhor, a família está ali com aquele irmão que está ali desenganado pela ciência, né, irmãos? Você ora. Não, irmão Paulo, olha, segundo informações me disseram que aquele irmão, tadinho, ele já não tem mais jeito. O cérebro dele já parou, o coração, só falta um fiozinho mesmo para que é morte. O Senhor vai recolher. Mas, irmãos, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês de um médico, e este médico, ele diz o que aconteceu com um paciente. Este paciente, ele não falou que a igreja é. Também não importa que igreja é, porque o Deus que nós pedimos é o mesmo. Tanto Deus daqueles que não são crentes, que são católicos, aqueles que adoram o nome de Deus, né? Irmãos, é o mesmo Deus, não tem o Deus da congregação, Deus da Assembleia, Deus da Católica, não, é o mesmo Deus. O mesmo Deus que rege as nações, é o que nós adoramos, é o que nós pedimos. Oração, reza, né, irmãos? E só que este vídeo, esse médico falou uma coisa linda, irmãos, uma coisa maravilhosa, que muitos médicos no hospital não admitem isso. Eu tenho, por exemplo, quando minha mãe estava internada, fez a cirurgia e o médico chegou para mim e falou: sua mãe amanhã cedinho vai dar óbito. Estou desligando os aparelhos. A medicina fez o que tinha que ser feito. Chegamos até aqui, já daqui para frente não temos mais nada que fazer. Mas sempre uma voz se ouvia: eu vou fazer uma obra. Né, irmãos? As orações dos meus filhos estão chegando na glória de Deus. Irmãos, oração que você nem conhece a pessoa. Oração em que, se você conhecer essa pessoa, você fala, não é da igreja, mas é um católico que chegou ali e rezou. E falou, meu Deus, a família de tal pessoa está no hospital. Intercede, muitos clamaram até por ídolos, por santos, né? Por não conhecer a ligação direta que nós temos com Deus. Nós não vamos ter a ligação com um objeto, com uma imagem, mas nós reconhecemos, irmãos, eu mesmo tenho isto, e que aquela pessoa ela fez aquilo, o que resolveu, o que resolve, não é aquela imagem, mas sim o que está dentro do coração daquela pessoa. E a oração chegou ao trono de Deus. E de repente, uma pessoa que já ia entrar em óbito, no outro dia, iriam me ligar meia-noite, no outro dia já cheguei ali com 50% de chance de retornar. 60 retornou,
70 abriu os olhos, 80 saiu dos aparelhos, 90 foi para o quarto e 100 veio para casa. Ainda teve tempo na semana de congregar, né, irmãos? Congregar, semanas depois, melhor dizendo, umas 4, 5 semanas depois, congregar e agradecer a este Deus maravilhoso e também, né, agradecer aqueles que oraram e aqueles que oraram e a gente nem sabe que orou. Mas o poder da oração está nesse vídeo lindo que eu vou colocar. Preste bem atenção, irmãos, o que esse médico falou. Que a partir deste milagre, o que aconteceu, o que ele faz, ele mudou a sua rotina. Preste atenção. É lindo, viu, irmãos? Entrou um paciente com um quadro de um AVC hemorrágico extenso, muito grave. A esposa do paciente chegou para nós e falou assim: ele não vai morrer, ele vai viver. Continuei conversando com ela, argumentando que o quadro dele era muito grave, que as chances para a medicina e para a ciência eram nenhuma, né? Abriu o protocolo de morte encefálica e ela orava. E aí a gente dava sempre a mesma notícia para ela, que não tinha reversão o quadro, e ela: não, eu respeito os senhores, mas ele vai viver. Um belo dia eu chego lá para examinar esse paciente, e esse paciente ele abriu os olhos. A esposa veio visitar no dia e falou assim: tá vendo, doutor? Falei que ele vai sair daqui andando no hospital. E aí foi passando os dias e assim, abriu o olho, mexeu um braço, todo dia ele melhorava, um pouquinho de cada vez, até o dia que ele voltou a falar, voltou a conversar, voltou a comer. O pessoal da igreja ia visitar ele e ele teve alta do hospital andando. Foi um milagre incontestável. E hoje em dia eu não tenho mais nenhum conflito entre a medicina e o poder de Deus e a fé. Hoje em dia, eu, durante toda a minha atuação, quando eu piso no hospital, eu já faço uma oração, peço para que Deus abençoe o dia, oro pelos meus pacientes. Irmãos, por que esse doutor diz que não tem mais conflito entre o que ele faz, né? A ciência, a medicina e o poder de Deus? Não tem mais conflito. Porque ele já provou esse poder de Deus, ele já provou, irmãos, o poder da oração do povo de Deus na terra, irmãos. Aquele que clama a Deus, Deus intercede, irmãos. Ele já provou. No hospital, quando eu cheguei e falei: doutor, como está minha mãe? Ele falou: ela teve uma melhora de 50%. Eu dei um glória bem grande dentro da UTI. O médico olhou para mim com a cara séria e falou: não, calma, ainda há risco de morte. Como se diz, ela vai morrer. Quando foi no segundo dia, o médico já não via, não ficava muito perto, só chegava: o senhor é o paciente, o filho? Olha, 60% a gente está aguardando, mas também não falava: estamos aguardando da melhor, estamos aguardando disso. E no terceiro dia, 70%. O médico nem chegava mais, já deixava ali uma outra médica de outra equipe médica que ia chegando ali. Por quê, irmãos? O médico, logicamente, a ciência, né, às vezes, né, ela fala: é a última tentativa. E quando a pessoa, Deus tem que recolher a pessoa, irmãos, chegou aquele dia, aquela pessoa vai mesmo, irmãos. Mas quando Deus ali diz: não, vai ficar mais um pouco, as orações estão entrando no meu trono, as orações estão me perturbando, no modo bom de dizer, tanta oração, né? Eu vou dar mais um pouco de tempo, né? Neste caso eu entendo como milagre, porque Deus falou na palavra que todos iriam saber que ele fez milagre. Ele não disse que ia ser morte. Tanto que nós estávamos ali tristes,
mas estava sabendo que algo iria acontecer dentro da Santa Casa de Curitiba. E aconteceu. Os bairros, as cidades que me conhecia aqui, Cidade de Santos, Morros de Santos, irmãos, estado de São Paulo, todos, e fora aqueles que a gente não sabe, que eu estou dizendo, o poder da oração chegou ao trono de Deus, irmãos. E o que aconteceu? E eu me associei muito com o que esse médico, esse doutor disse. Ele não tem mais conflito, como se diz. A minha parte eu faço, uma parte muito linda. A ciência tem limite, a ciência tem barreira, porque esta barreira só Deus que permite, irmãos, se morre ou não morre. E o milagre é feito através desta barreira. Tem um doutor, irmãos, que ele diz, ele já falou, um outro doutor, o poder da oração do povo de Deus. Preste atenção, irmãos. Tem trabalhos que mostram, por exemplo, que pessoas que têm oração diária de 20 minutos, eles têm menos hipertensão do que aqueles que não fazem isso. O trabalho que eu acho mais interessante, um trabalho que é mais intrigante, foi o que foi realizado numa unidade coronária nos Estados Unidos, onde as pessoas recebiam a oração de intercessão à distância. Então eles pegaram, por exemplo, 900 pacientes que internaram numa UTI consecutivos, e para uns eles mandavam rezar e para outros não mandavam rezar. Mas ninguém sabia para quem estava rezando e quem estava rezando. E foi interessante que as pessoas que recebiam oração à distância, eles tiveram uma evolução diferente. Pesquisas realizadas nos Estados Unidos revelam que a depressão é mais frequente em pessoas que não seguem uma fé cristã. O acompanhamento médico de 177 deprimidos, com idades entre 55 e 89 anos, mostrou que o maior envolvimento religioso diminui as crises depressivas. Pessoas que frequentam as missas pelo menos uma vez por semana vivem 23% mais e melhor do que as que não têm esse hábito. Veja só, a doença não é nada de Deus. Deus não tem responsabilidade nenhuma sobre a doença. Mas Ele nos visita nessa hora da doença. Então, isso não quer dizer que a pessoa que reza, tá, não vai ter doença de forma alguma. Mas se existe uma doença grave, que às vezes não tem saída, e se está no plano de Deus que o sujeito morra, tá, aquilo vai acontecer. Só que aqueles que têm fé, eles vivem melhor aquele tempo de vida. A qualidade de vida deles é melhor, a aceitação à doença é melhor, a aceitação do remédio é melhor, é tudo diferente, tudo é bem melhor, independente do resultado. Olha, eu gosto sempre de lembrar aquela passagem do Evangelho, daquela hemorroísa, aquela senhora que se esvaía em sangue e já tinha ido em tantos médicos, diz o Evangelho, e estava com sangramento. E ela, quando viu Jesus chegando, ela pensou, se eu tocar no manto de Jesus, eu vou me curar. Ela foi, correu, entrou no meio da confusão toda, tocou no manto de Jesus, imediatamente ela foi curada. Mas Jesus falou para os apóstolos, ela falou, escuta, alguém me tocou. Todo mundo achou estranho. Como alguém? Todo mundo tocava em Jesus, não é? Como alguém tocou? Ele falou, porque de mim saiu uma força muito grande que cura. Se você está doente, você vai fazer cirurgia, você vai tomar remédio, é muito importante que você continue tomando o seu remédio, que você continue fazendo seus exames, continue acreditando no seu médico. Mas não esqueça de tocar no manto de Jesus, que seguramente uma força muito grande vai sair e vai te curar. Santo Deus, né, irmão? Não esqueça de tocar no manto do Senhor Jesus. Nós assim até observa muitos irmãos, né, que testemunham às vezes, olha, porque eu fui no médico e me passou um monte de remédios e eu não tomei nenhum, porque eu sou servo de Deus. E depois, irmãos, acaba ali, a pessoa só falou aquilo na hora da emoção, a pessoa não tem a fé, né, que se a fé move montanhas, se nós temos fé, tudo bem, mas às vezes a pessoa fala pela emoção. Mas não é fácil. Nós aí, irmãos, a medicina, os médicos foram deixados aí como os anjos, né? Os anjos aí diplomados, vamos dizer, né, na terra, para nós orientar, né, irmãos?
Os médicos foram deixados aí, a ciência, né? Deus não condena que nós procuramos a ciência. Mas em contrapartida, irmãos, a ciência tem que saber também o seu limite. E os médicos, como esse primeiro médico, já enfatizou que ele não entra, né? Ele não entra em conflito com Deus. E não tem que entrar. E já esse outro médico já falou uma parte linda. A mulher com fluxo de sangue, a fé dela, com certeza muitos já estavam olhando para a mulher e falando, essa já era o tanto. Irmãos, imagine o fluxo de sangue, o sangue nosso saindo tudo. Imagine, ela ainda teve forças, a última força de pelo menos um dedo dela encostar no manto de Cristo, irmãos. E Cristo viu que saiu virtude dele. Alguém me tocou. Quem era? Aquela que estava com fluxo de sangue. E então, irmãos, ali ela foi curada. E muitas das vezes, irmãos, nós já falamos do começo da oração. Quem ora, quem não ora. Às vezes, irmãos, tem muito irmão que fala assim, o irmão, ore por mim. Tá bom, eu vou orar por você. Mas se nós soubesse a intimidade que nós temos com Deus. Ah, irmão Paulo, olha, intimidade com Deus, eu faço tanta coisa errada, irmão Paulo. Faço tanta coisa errada que eu não tenho nem crédito mais com o Senhor. Mas aí é que tá, irmãos. Deus quer que nós pedimos. E nós também, na hora de pedir, né, irmãos? Chegamos para o Senhor e falamos, Senhor, sem condições. Eu estou nesta forma, Senhor. Tem misericórdia. Quando pede misericórdia para o Senhor, irmãos, abala as estruturas do diabo, irmãos. O inferno, irmãos, fica destruído. Porque a quem nós temos que recorrer? A Deus. Né, irmãos? Então, irmãos, fica aqui esta reflexão destes dois doutores guiados por Deus. Dois doutores guiados por Deus, irmãos. Podemos falar que esse povo que foram, essa igreja que foi, é a congregação? Podemos falar porque nós também na congregação vamos visitar os nossos irmãos. Podemos falar que é a Assembleia de Deus? Também podemos falar que a Assembleia de Deus os irmãos vão visitar, como outras igrejas também, os irmãos também vão visitar os seus irmãos em Cristo, né, irmãos? Vão orar, apresentam, né? Mas hoje nós vamos colocar no título desse vídeo, né? Que os nossos irmãos foram lá visitar, oraram, como oraram pela minha mãe, oraram pela sua mãe, por todos, e Deus então aí interviu e o milagre apareceu. Irmãos, coisa linda, viu? Deus abençoe mesmo esses dois médicos guiados por Deus que orientaram dessa forma. O que vocês acham, queridos? Muito emotivo, né? Mas a oração tem os seus efeitos. Às vezes a gente está tão fraquinho. Fala, Senhor, não passou nem desse telhado. Se você soubesse, irmão, sua oração com lágrima atravessou o céu dos céus, irmãos. Sabendo nós também que a nossa oração só é, irmão, um pedido de clemência na presença de Deus, que Deus é onisciente, onipresente. Ele sabe, nós podemos estar lá no fundo mesmo da angústia, mas Ele sabe quando nós clamamos por pensamentos, por palavras, né, irmãos? Deixa aqui o comentário. Você ora pelos seus irmãos? Você pede oração? Não é proibido pedir oração. É tão bom quando nós oramos e tem alguém orando por nós também, né, irmãos? É sinal que estamos unidos em Cristo. Fiquem todos na santa paz de Deus. Comentem, dê o joinha, que nós vamos saber o quanto oram, né, irmãos, aqui no canal. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.